Posso stare senza la mia Juventus, io non posso stare senza la mia Juventus, io non posso stare senza la mia Juventus. Io non posso stare senza la mia Juventus, io non so restare senza la mia Juventus, eu não sei ficar sem a minha Juventus, eu não sei ficar sem a minha Juventus. Na 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 na. Finestra, ufa, vai se affanculo. Ufa, mais um pouco, mais um pouco. Bem tornado, tifoso juventino. Ativa o sino e seja bem-vindo ao canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. É o canal Finestra Bianconera, comemorando, vibrando com a classificação antecipada, faltando uma rodada ainda para acabar essa fase, mas a Juventus faz o famoso pôquer. 1, 2, 3, 4. Aquela bola na trave, hein? Seria 5. E 5 me lembra a Inter. Vamos se recompor. Vamos se recompor. 1, 2, 3. Tchau, tifoso bianconeiro, bem tornato ao Finestra Bianconera. Esse é o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, espalhe para os amigos, colegas de trabalho e, claro, ativa o nosso sino. Eu não consigo. E seja muito bem-vindo ao Finestra Bianconera. Lembrando que no segundo semestre, no próximo campeonato, melhor dizendo, na próxima temporada, você que for inscrito vai concorrer a prêmios do canal. Prêmios oficiais vindos diretamente de Turim, né? Porque nós somos o fã-clube oficial da Juventus. Vamos lá. Empolgação, né? Os novos inscritos talvez não saibam, tá aqui, ó, JOFC São Paulo no Brasil. E se você for para a Itália, pode conseguir ingressos antes da venda geral, sem contar descontos no tour do estádio, assistir um treino gratuitamente. E, claro, evidentemente, passar uma noite no J-Hotel, entre outras situações. 10% de desconto em até 3 produtos oficiais do clube. Seja na loja física, seja pela Inter, seja pela net. Aqui a gente não fala Inter, a gente fala merda, né? Pela net, né? E vocês viram, Juventus 1, 2, 3, 4, e a Casablanca. Lembra do filme Casablanca? Como que era a música? Bom, fazia tempo que o Finestra não entrava num clima alegre. Mas antes que alguém vá dizer por aí, o cara tá comemorando a vitória contra o poderoso Casablanca, nome de filme. Não é nada disso. O canal sempre foi movido a bom humor e muitos dos inscritos entraram no canal na fase ruim, na fase alegre 2.0 e não viram um pouco antes, né, ainda em 19, quando a gente foi campeão,
sempre foi a marca registrada, o bom humor e, claro, a seriedade na hora de falar de notícias, principalmente de bastidores, principalmente de mercado. Falando do jogo, óbvio que o Casablanca, esse time é melhor que aquele que a gente jogou quarta-feira quando ganhamos de 5. 5. Mas é um time muito abaixo ainda. Não é um time que a gente pode medir a régua do que vai ser a Juventus na próxima temporada, tá bom? Porém, mas, com tudo isso, o que eu falei na quarta serve hoje. O adversário é fraco, cabe a Juventus, que é um time de maior camisa, de maior torcida, de maior visibilidade, ou seja, o famoso time grande, fazer a obrigação. Quando você joga com um time inferior e você empata ou você sofre para ganhar, é preocupante. Quando você joga contra um time inferior e você passa o carro, não é preocupante, é o normal. Então, ou seja, está tudo sob controle nesse início de trabalho do Tudor. É dessa forma que eu vejo. Mais uma vez, o time buscou o ataque desde o início, poderia sim ter feito 4, 5 gols. Colomani perdeu um gol feito, mas não foi nem culpa dele, ali dividiu junto com o zagueiro, teve uma bola do Gambiasso na trave. Então só aí o jogo poderia ter acabado 5-1 ou até 5-2. Né? O Di Gregório fez uma grande defesa também, quando os caras... e é um time do Marrocos, né? Marrocos que terminou em terceiro lugar aí a Copa do Mundo do Catar. Então, é um resultado interessante. A gente abre um saldo de 9 em relação ao City, dependendo se o City hoje não fazer 5, a gente pode até jogar pelo empate contra o City, mas o Tudor não quer jogar pelo empate, ele quer vencer, ele põe o time no ataque. Bom, o importante era classificar e a Juventus classificou. Ganhou os 2 primeiros jogos com uma certa tranquilidade e classificou. Estamos na próxima fase e é lógico, se puder classificar em primeiro, não é por escolher adversário, não. É para chegar mostrando o cartão de visita. Ó, a gente estava no grupo do City e a gente terminou em primeiro. Porque todo mundo está colocando o City, ou colocou o City como o primeiro colocado do grupo. Então é importante dar esse cartão, né, para os adversários e para a imprensa nefasta, principalmente a daqui, que coloca o City como o grande favorito. E esquece de respeitar a Juventus, né? A tal da emissora que diz que está sendo um sucesso mundial, não mostrou o jogo hoje em TV aberta. Né? Não mostrou, mas se fosse o Real Madrid ia mostrar. Né? Mas não tem problema. A nossa resposta é na bola, é no campo. Falando do jogo, como falei, foi tranquilo, foi 4-1. Viramos vencendo por 2-1. Tomamos um gol muito besta, um vacilo, mas eu gostei de uma coisa. Foi bom tomar um gol, porque eu queria ver o psicológico do time. Se o time ia dar aquela pane, ia se assustar, ia ficar com a fralda cheia, como vocês dizem por aqui. Em vez disso, não. O time não se assustou. O time tomou o gol e continuou jogando normal, como se não tivesse tomado o gol. Tanto que na retomada do segundo tempo, a equipe foi lá e conseguiu fazer o terceiro gol com o Yildiz. Já vou falar do Yildiz. Calma, um novo Del Piero. Calma. Novo Del Piero. Novo Del Piero. Novo Del Piero. Novo Del Piero. Del Piero. Del Piero. Del Piero. O novo 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 Del Piero. Não, não é o novo Del Piero. Não é e nunca será. Mas Juventus faz 2 gols depois que o Yildiz e termina num pênalti clamoroso. Antes disso, teve para mim um pênalti no Conceição. Para mim foi pênalti, não deram. Depois teve um outro pênalti, aí não teve como o juiz não marcar. E o Vlahovic, que tinha acabado de entrar, foi lá e converteu, bateu bem. Deu números finais e é um número que soa bonito, né? 4. Né? Fez o que tinha que fazer a Juventus e passou de fase. Agora resta saber se vai terminar em primeiro ou em segundo. Eu não escolho adversário, sempre falei isso na Champions. Para mim, terminar em primeiro é uma questão de você falar, nós somos a Juventus, entendeu? E eu já vou antecipar aqui, se a gente terminar em primeiro, tá tudo igual, tá? Não é que a gente é melhor do que ninguém. Se a gente terminar em segundo, a imprensa vai dizer, o City terminou em primeiro, porque o City, acho melhor assim. Acho melhor assim, né? A gente só é respeitado quando a gente, né, levanta a taça. Antes disso, a gente nunca foi respeitado. Na época do Platini, a gente não era respeitado, imagina agora, para os mais novos que não pegaram essa época, tá? E o Diz foi o melhor em campo, teve o Thuram jogou muito bem, o Conceição jogou bem, mas o Thuram, aliás, no primeiro gol, foi importante. Como um todo, o time foi bem. Hoje o Gambiasso foi melhor em relação à quarta-feira. O Di Gregório foi muito bem quando foi exigido. A defesa com
o Savona não vai bem ali. Não sei porque que ele não colocou o Rugani, devia começar o Rugani, mas o Tudor tá lá todo dia. O Tudor treina os caras. Se ele não colocou o Rugani, ele tem motivos. Não me passa confiança o Savona com o Kelly ali. No entanto, o Alberto Costa e o Rugani podem fazer essa função muito bem. Lembrando que o Bremer, que é o grande titular, é a muralha aí, vai jogar só no campeonato. Falando agora sim do Yildiz, fez uma grande partida. Esse Yildiz é o Yildiz que a gente quer ver. Eu não daria a camisa 10 para ele, tá? Porque os mesmos torcedores que hoje estão nas alturas com o Yildiz são os mesmos que quando o time pegar um time mais forte no campeonato italiano ou na Champions e o Yildiz aparecer nulo em campo, são os mesmos que vão pedir a cabeça dele. Eu não sou sacana nesse ponto, não. Eu sei que o Iad é um time fraco, o Al-Ain é um time fraco, mas o Yildiz fez o quê? Jogou com entusiasmo, jogou com vontade e jogou solto, tanto quarta como hoje. E hoje a FIFA é uma vergonha, né? Dá o segundo gol como um autogol, como um gol contra. A bola desviou, mas esse gol foi do Yildiz. O Yildiz hoje fez uma tripleta, aquilo que vocês chamam de hat-trick. O Yildiz hoje fez 3 gols. Se fosse o Messi, se fosse o Cristiano Ronaldo, a FIFA ia dar o gol para os caras. Mas é o Yildiz. Tá, mas tudo bem, nós vimos que ele fez 3 gols e não foram gols, foram golaços, né? Foram golaços que esse rapaz fez, o Yildiz. E aí fica aquela reflexão que eu sempre falo, o Yildiz, ele não tem que ser o novo Del Piero. Não tem que ser o novo Del Piero. O Yildiz tem que ser o Yildiz. Quando o Yildiz for o Yildiz, ele será o Yildiz, né? Filosofei, né? Mas eu quis dizer o seguinte, quando ele for ele, sem se comparar com ninguém, ele vai fazer a história dele na Juventus, como fez o Zidane, como fez numa curta temporada o Dybala, que deixou saudades numa temporada só. Não dá para comparar Zidane com o Dybala, mas a temporada que o Dybala fez ali, que foi bem, aquela que ele fez gols contra o Barcelona, aquela temporada marcou a passagem do Dybala na Juventus, tanto que as pessoas falam que foi o auge dele. O Zidane não, o Zidane já teve mais tempo. E outros jogadores que passaram pela Juventus, que escreveram a história, tá? Chegar no Del Piero não é a questão do Yildiz. Nenhum outro jogador italiano ou não italiano, para mim, vai chegar no nível do Del Piero, tanto em técnica como em presenças, em gols marcados, em recordes e tanto tempo vestindo a mesma camisa, sendo uma bandeira fora de campo. Por falar em Del Piero, hoje em Nova York, olha que foto espetacular, Roberto Baggio e Alessandro Del Piero. Espetacular essa foto, hein? O Del Piero, que quando surgiu, entrou para substituir o Baggio na Juventus, porque o Marcelo Lippi achava que que a Juventus tinha aprender a jogar sem o Baggio. Voltando, o Yildiz precisa ser esse cara que ele foi hoje, o cara que ele foi quarta. E ele falou, eu comentei aqui, né, numa entrevista, onde ele colocou que o Tudor recuperou muito a autoestima dele e Yildiz. A vontade dele jogar na Juventus e de ser protagonista. Foram palavras do Yildiz. E lembram que eu fiz um pouco antes do Mundial começar um vídeo falando, parece que os jogadores estão pedindo que o Tudor fique, e um desses jogadores é o Yildiz, que os caras querem que o cara renova, o Locatelli pediu isso, o Yildiz pediu isso, e ontem o Locatelli dá uma entrevista na DAZN dizendo que o Tudor meio que uniu o grupo num objetivo, e o Yildiz hoje está mostrando no campo o quê? Que ele está solto, ele tem liberdade de cair pela esquerda, pela direita, ele tem liberdade de chutar de fora da área, ele está com confiança, porque o seu treinador não é a questão de dar uma braçadeira de capitão às vezes, é a questão de falar, vai lá que você tem potencial, eu confio em você, você tem liberdade para atacar do jeito que você quiser, caindo pela esquerda, pela direita, conforme a gente for treinando durante a semana e conforme se configurar o jogo e independente de quem seja o companheiro ali na frente, você tem liberdade para atacar. O Vanderlei Luxemburgo falava muito isso de alguns jogadores que ele treinou, que alguns jogadores tinham que se voltar para marcar, mas para atacar tinha liberdade com as bolas nos pés, independente do lado que caísse do campo. Então, o Yildiz, ele recupera aquela vontade, não é aquele cara apagado, e pode sim fazer uma grande história na Juventus, e pode sim fazer grandes jogos na Juventus. E o dia que isso acontecer, ele vai ser o turco Yildiz. O Yildiz que vai escrever uma história na Juventus,
E quando ele fazer gols contra City, contra Inter, contra Real Madrid, não aqui nesse Mundial, mas na Champions, imagina ele eliminando o Real Madrid com uma dopieta no Bernabéu, como fez o Del Piero, aí a gente vai poder falar, dá 10 para esse rapaz que esse cara fez por merecer. Não vamos queimar etapas, não vamos dar 10 antes dele para subir na cabeça e depois quando for para valer mesmo, ele não desempenhar. Vamos fazer ele sentir o degrau, sentir e falar, poxa, hoje eu joguei no Bernabéu, eu fiz 2 gols, eu destruí o Real Madrid do Vinícius Júnior e do Katsu. Hoje eu fui até Milão, ganhamos de 1-0, eu fiz o gol e decidi o jogo. Aí chega o treinador e fala, a 10 é sua, garoto, você merece. Peguem essa diferença. Aí ele vai sentir, porra, eu fiz por merecer, agora eu tenho que dobrar a minha responsabilidade, porque essa camisa é pesada, essa camisa foi do Platini, do Del Piero e do Baggio. É isso. Mas eu estou muito feliz pelo rapaz, muito feliz pelo Will Diz, até rimou, e mais feliz ainda pelo Tudor. O Tudor declarou que quer ir lá para ganhar. A Juventus vai ganhar? A Juventus corre por fora. Eu fiz toda essa brincadeira, todo esse entusiasmo, porque eu fico muito feliz quando a Juventus ganha, e mais feliz ainda quando ela ganha jogando bem. Quando ela pega um time menor e bate na cara com 4, 5 gols. Nos últimos anos a gente pega time menor, a gente empata ou perde. E vou terminar o vídeo falando o seguinte, gostei muito, mas demais da declaração do Maurizio Scanavino, que falou o seguinte, abre aspas, a Juventus, na próxima temporada, o objetivo é Scudetto. E o objetivo é brigar, é o título italiano. Essa Juventus tem que brigar pelo título. O objetivo é o título nacional. Fecha aspas. Essa declaração do Scanavino me deixou muito, muito feliz. Então, vamos ver quem que vai entrar na presidência do clube. Vamos ver quem será o diretor esportivo, que deve chegar na 3ª semana de agosto. Ontem eu falei para vocês que eu estava esperando para gravar o vídeo, porque eu tinha que averiguar umas informações e tem a ver com o diretor de futebol, que deve chegar na 3ª semana de agosto. Então, até lá, se começarem a falar besteira, a Juventus está demorando para contratar diretor esportivo, o Comolli não vai contratar, não acreditem. A previsão é 3ª semana de agosto para chegar o diretor esportivo, que com certeza já estão conversando com os nomes. Eu não tenho os nomes aqui, mas eu tenho mais ou menos a data que deve ser apresentado o novo diretor esportivo. Dito isso, meus amigos, meus senhores, meninos e meninas, hoje dia 22, ontem foi aniversário do Leroy Platini, like no Finestra Bianconera, sempre Forza Juve, fino alla fine, e quinta-feira, depois do jogo do City, nós vamos ver, né? Só recapitulando, se a gente perder para o City, eu não mudo uma vírgula do que eu falei. Porque tem gente que vai dizer, tá vendo? Quando pegou o City, o time não mostrou confiança. Cada jogo tem uma história. Do mesmo jeito que se ganhar do City, não quer dizer que a gente vai atropelar o Real Madrid, o Botafogo, que está com moral, ou até mesmo o Paris Saint-Germain, o Flamengo, quem vier. Não. Ou no campeonato italiano, a gente ganhou do City, então a gente vai ser campeão italiano. Não. Não é assim que o futebol funciona. É jogo a jogo e o Tudor merece confiança. Eu tô com o Tudor. E você? Eu não sei. Mas a Juventus está com o Tudor. Ci vediamo, ragazzi. Forza Juve, fine alla fine. Bom domingo a todos vocês. E eu não posso ficar sem a minha Juventus. Lá, 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 lá.